O ministro Moro, aí pela internet, né, nas redes sociais, mais uma vez, ele combateu o vazamento criminoso. Há uma investigação em curso, nós não sabemos onde essa investigação chegará, se ela alcançará os responsáveis, porque o nosso desejo é que fossem presos os hackers, ou hacker, não sei se é um ou se é mais de um, os coadjuvantes do hacker e os mandantes e os patrocinadores, já que não se faz isso de graça. Certamente há por detrás desta operação sofisticada de achincalhe da honra alheia com a bisbilhotagem da privacidade das pessoas, esse assalto à intimidade, há por detrás desta gente que opera os que mandam e que pagam e que patrocinam. Todos eles deveriam ser presos. Evidentemente, nós vamos depender das investigações, se elas forem conclusivas e bem-sucedidas, aí nós poderemos sim presenciar a responsabilização criminal dos envolvidos nesta operação criminosa. Moro disse: até agora nada de importante revelaram. Anunciam e não apresentam. Se existe algo grave, que se apresente. Que se apresente. O ministro Moro já desafiou várias vezes. A última revelação diz respeito à cobrança por palestras ministradas. Legal e moral. Não há nada de antiético, já que a legislação possibilita a servidores públicos, sejam eles juízes ou promotores e procuradores, lecionar e receber. Fazer palestras e receber. A legislação também autoriza a organização de empresas da parte deles como sócios, como acionistas, e não como dirigentes. Por essa razão, nesse diálogo se revela o que é republicano. O procurador determinou a organização de uma empresa por intermédio da esposa, que se responsabilizaria pela parte administrativa e ele pela parte pedagógica, ou seja, conforme a lei dispõe, conforme a lei estabelece. Portanto, não há nada de imoral, de ilegal, não há nada de criminoso nesta ação dos procuradores e do juiz. Só há crime do outro lado, na invasão, no vazamento. Sim, aí há um crime que tem que ser rigorosamente punido e nós esperamos que seja necessariamente rigorosamente punido, é o que nós estamos aguardando. Olá, pessoal, estamos aqui ainda nos corredores do Senado, na antevéspera do recesso parlamentar. É evidente que tivemos nesse primeiro semestre idas e vindas, né, com alguns avanços, mas também com a crítica à lentidão dos procedimentos, tanto no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, quanto no Poder Executivo. E nós esperamos que agora, no segundo semestre, se possa dar celeridade a todas as providências da parte do Executivo e também aqui no Legislativo, já que teremos aqui no Senado, uma vez que se vota dia 6 de agosto na Câmara dos Deputados em segundo turno a reforma da Previdência, nós teremos depois no Senado a responsabilidade de concluir esse processo de votação, que passará inicialmente, esta é a tese defendida pelas lideranças aqui no Senado, inicialmente a aprovação
da proposta que vem da Câmara, com a inclusão dos estados e municípios em PEC paralela, proposta de emenda constitucional paralela. Isso para não retardar ainda mais a aprovação da reforma da Previdência. Então nós teríamos o texto base aprovado pela Câmara promulgado e teríamos mais um tempo para discutir a inclusão dos estados e municípios nesta proposta original de reforma da Previdência. A outra reforma, a tributária, está iniciando tramitação tanto na Câmara, ela me parece que andou agora até a comissão especial, e aqui no Senado vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça inicialmente. É preciso um entendimento entre os dois presidentes, né? O presidente Davi Alcolumbre e o presidente Rodrigo Maia. Esse entendimento é necessário, porque se eventualmente o Senado aprovar antes, esta proposta vai à Câmara e a Câmara poderá então deliberar sobre ela e não encaminhar a sua ao Senado. É preciso um entendimento para evitar um novo impasse entre Câmara e Senado Federal. Eu repito aqui o que já disse em outra oportunidade. O Senado é a instituição adequada para debater esta reforma, já que é a Casa da Federação. O Senado é a representação dos estados. A Câmara é a representação da população. Então, esta matéria está no contexto do sistema federativo. Obviamente, cabe ao Senado a iniciativa. É o que nós esperamos. Existem outras propostas, fala-se em uma proposta do governo, mas o correto, o ideal e mais eficiente seria o governo valer-se da proposta em tramitação no Senado para apresentar as suas sugestões, buscando aprimorar o texto e, eventualmente, eliminar qualquer distorção que, porventura, possa existir no texto que está sendo submetido ao Senado e que é da lavra, da autoria do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que trabalhou muito para chegar a esse modelo tributário. Trabalhou cerca de 32 anos, estudou, conheceu modelos, fizemos a época do nosso governo no Paraná, lá por volta de 1988, fizemos um convênio com a Alemanha exatamente sobre reforma tributária, sobre política tributária. Então, a Alemanha tem um modelo eficiente, modelo tributário eficiente. Então, é fundamental que essa discussão, que começa agora no Senado Federal, elimine a vaidade, essa pretensão do protagonismo, porque o importante é o resultado final. Não importa quem aparece mais, quem terá maior visibilidade, o que importa mesmo é oferecermos ao país um modelo tributário compatível com as exigências de modernidade, que possa se constituir na mola propulsora do nosso desenvolvimento econômico. Bem, ainda vamos falar muito sobre reforma tributária. Hoje, estou colhendo aqui assinaturas, né? Esse é um tema polêmico, mas eu quero dizer que a polêmica nos inspirou. Mas o que nós estamos propondo nada tem a ver com a indicação do novo embaixador em Washington, nos Estados Unidos. Porque se eventualmente essa proposta nossa for aprovada, não será aprovada em tempo. Ela será aprovada depois da indicação e da nomeação do novo embaixador, já que o cargo está vago desde abril e há necessidade de agilização desse processo para que o cargo não fique vago por mais tempo e o Brasil possa ter, então, o seu embaixador lá em Washington, nos Estados Unidos. Então, a nossa proposta tem por objetivo o futuro. Quero desde já esclarecer, não há nenhum propósito da nossa parte
de alterar os procedimentos atuais neste momento, mas sim para o futuro. Agora, confesso que essa indicação do presidente da República inspirou essa iniciativa, porque nós somos pela meritocracia em qualquer setor da atividade pública. Nós temos que valorizar o talento, o preparo, o estudo, a qualificação. Nós temos que valorizar as carreiras no serviço público. Então, o cidadão ainda jovem concorre a um exame vestibular no Instituto Rio Branco, que é super rigoroso, muito difícil de passar. E aí inicia uma carreira diplomática, como terceiro secretário, enfim, vai de degrau em degrau, é designado para um país, depois para outro, até alcançar o topo da carreira e se credenciar a ser embaixador. E neste momento a polêmica se dá em torno da mais importante embaixada do mundo, que é a embaixada americana. Qualquer país do mundo cuida muito de escolher bem. Trata com muito cuidado a indicação do seu embaixador nos Estados Unidos. Não pode ser diferente com o nosso país. Não estou discutindo nesse momento esta questão da indicação do filho do presidente. Estou apenas apresentando uma proposta com a coerência de sempre. Sempre defendemos a meritocracia. Tanto é que tem um projeto, para dar um exemplo, que, se aprovado, fará com que os conselheiros dos tribunais de contas dos estados sejam escolhidos mediante concurso público, que os ministros do Tribunal de Contas da União sejam também nomeados como decorrência de um concurso público, premiando a qualidade, a qualificação técnica, o preparo. São critérios inevitáveis para que a atividade pública seja eficiente, capaz e produtiva. É uma questão de coerência. Nós defendemos a meritocracia em qualquer cargo do Poder Executivo. Há que se escolher sempre o melhor. Para se escolher um ministro de Estado, há que se escolher também o melhor. Quando nós defendemos uma mudança de modelo para a composição dos tribunais superiores, optamos também pela meritocracia. Queremos que aqueles que militam na área, que são magistrados, possam eleger uma lista tríplice ou sextupla que seja, para que o presidente da República aí faça a sua escolha e submeta ao Senado Federal para a sabatina e a homologação ou não. Nós estamos procedendo da mesma forma em relação à diplomacia, que é um setor importante da vida nacional. A nossa relação diplomática com outras nações é essencial que seja, acima de tudo, qualificada, que seja uma relação que faça bem a nossa imagem, ao nosso conceito internacional e que possa significar a valorização de uma nação emergente como a nossa no contexto universal. O Brasil só ganha se escolher bem, se preencher valorizando a qualidade, a competência e, sobretudo, o preparo, não é? Enfim, esse é um assunto que nós estamos iniciando aqui no Senado Federal. Eu não sei ainda qual a consequência desta indicação anunciada há poucos dias. Ao que se sabe, o presidente não pretende recuar, pretende encaminhar, sim, o nome do seu filho para a sabatina no Senado Federal. E, evidentemente, a votação depois aqui no plenário do Senado Federal. Mas eu repito, a minha proposta não tem nada a ver com essa indicação, porque ela não chegará em tempo se aprovada, ela valerá para o que vier depois. E é muito importante legislar com antecedência.